Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para fazer uma pergunta muito importante. Você ainda está utilizando o perfil lipídico para avaliar o risco de infarto? Então acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou falar para você 2 exames que são imprescindíveis para avaliar o risco cardiovascular e que ninguém pede. Aqui é a professora Vanessa Anguinoni. Seja bem-vinda a esse vídeo. Nós vamos falar desses 2 exames que são super importantes. Peço que você fique até o final, porque eu vou explicar o que cada um deles mostra realmente e por que é importantíssimo que você peça isso para o teu paciente. E você, como paciente, se nunca fez, que faça esses 2 exames. Quais são esses exames, gente? Quando você está lá na faculdade, o que você aprende para avaliar o risco de infarto? Perfil lipídico, colesterol total, LDL, HDL. E aí você olha essas frações e descobre, poxa, tá tudo normal, meu LDL, que é o famoso colesterol ruim, tá baixo, meu HDL, que é o bom colesterol, está normal, acho que não tenho risco algum. E muita gente segue esse padrão e acaba, gente, tendo infarto. E depois vem aquela pergunta que todo mundo faz, ué, nunca deu nada no meu exame e agora infartei. Nossa, o fulano sempre bem, jovem, foi jogar bola e infartou. E eu vou mostrar para você 2 exames. O primeiro deles chama-se lipoproteína A e o segundo, homocisteína. A ideia nesse vídeo é que vocês saibam exatamente a importância de solicitar esses 2 exames para o teu paciente, para realmente você ajudá-lo precocemente. Lembre-se que a ortomolecular sempre tem a ideia de prevenir, de evitar as complicações. Então, se eu descubro que eu tenho uma alteração na LPA e na homocisteína, eu tenho sim coisas a fazer que podem prolongar a vida dos nossos vasos sanguíneos, tá bom? Então, o primeiro deles é a lipoproteína A. Vou colocar aqui para vocês recordarem a questão da placa aterosclerótica. Existe essa figurinha com os tipos de lipoproteína que a gente estuda na faculdade lá e que a gente conhece geralmente do nosso exame do perfil lipídico. Veja que nenhuma aqui cita a LPA. A gente tem aqui o LDL, que é geralmente considerado, né? Vejam aqui, ó. O LDL, que é geralmente considerado o bandido, né? A formação de placa aterosclerótica, geralmente condenado pelo infarto. Mas o LDL, gente, até mesmo ele, para que ele seja aterogênico, ou seja, para que ele seja capaz de provocar a formação de uma placa de gordura na nossa artéria lá coronária, que vai causar a obstrução e que vai causar o infarto, para que ele faça isso, ele precisa estar oxidado. Não sei se disso vocês lembravam ou se vocês prestaram atenção nisso na graduação. Então ele precisa sofrer oxidação, estresse oxidativo, presença de radicais livres ali dentro do vaso sanguíneo que vão entrar em contato com essa lipoproteína, com esse LDL, e aí ele vai ficar aterogênico. Só que nós temos a lipoproteína A, gente, que já é uma molécula que sofreu oxidação. Então veja só, é você dosar diretamente a molécula que vai provocar adesão na parede do vaso, que vai fazer todo aquele processo inflamatório. Lembre-se que a placa aterosclerótica é formada de gordura, né, de LDL, mais o estresse oxidativo, a oxidação, que vai chamar os macrófagos e formar aquela placa. Foi isso que você aprendeu, né? Que o colesterol LDL depositava na primeira camada da artéria, acho que todo mundo viu isso na graduação, né? Você que é profissional da saúde. E isso trazia então um processo inflamatório, vinha a migração dos macrófagos, fagocitavam aquele colesterol. Como esses macrófagos não são preparados para limpar aquela região, eles acabam morrendo ali e vão aumentando aquela placa e a gente vai obstruindo ou trancando a passagem do sangue, e é isso que vai provocar o infarto. Lembrando que infarto é morte celular, né? É morte da célula cardíaca por falta de oxigenação, tá? Por isso que as placas ateroscleróticas são a grande causa, a maior causa de infarto, a principal causa, que vai trancar então a passagem do sangue e a oxigenação do miocárdio. Então veja bem que quando eu falo para vocês que a lipoproteína A, você precisa solicitar esse exame que não faz parte do perfil lipídico, já é uma LDL oxidada, eu estou dizendo para você que a presença dela ali já diz que existe a formação de placa, tá bem? Então veja a importância. E aí tem muita gente, pessoal, que tem o perfil lipídico normal, né? O LDL lá nos valores recomendados, o HDL nos valores recomendados, geralmente um pouquinho baixo. Quem tem a lipoproteína A alterada tem o HDL um pouquinho abaixo.
E a pessoa não se preocupa, ela acha, então, tô bem, tô tranquilo. E muitas vezes, quando dosa a lipoproteína A, essa pessoa tem essa lipoproteína super alterada. Então, quer dizer, vai fazer placa se a gente não fizer alguma coisa. Com o passar do tempo, vai fazendo depósitos dessa LPA e essa pessoa é um grande candidato ao infarto, mesmo com o perfil lipídico normal. Agora você entendeu por que muita gente infarta. Tem até um dado científico aí de 75% das pessoas que têm infarto, que vão para o hospital, isso é um dado americano, tá? Com infarto, não tinham alteração chamativa, uma grande alteração no perfil lipídico. Então, para você ver que tem coisas que estão sendo negligenciadas, né, que a gente está deixando passar. Então, lipoproteína A. O que ela é? Ela é o LDL já oxidado. Isso aqui, gente, tem uma relação genética, tem um fator genético que vai proporcionar que determinadas pessoas tenham essa lipoproteína alterada. Inclusive, estudos falam o seguinte, que aquela pessoa que tem essa lipoproteína alterada, com a mudança de estilo de vida, com exercícios físicos, até mesmo tomando alguns medicamentos para dislipidemia, ela consegue baixar isso 30%, no máximo 40%. Ou seja, se eu tenho uma lipoproteína muito alta, eu não vou conseguir baixar essa lipoproteína aos níveis normais. Vou mostrar para vocês aqui qual que é o parâmetro normal, tá? O parâmetro normal é lipoproteína menor que 30 miligramas por decilitro. Então vamos pegar um caso de alguém que tenha 150 de lipoproteína. A pessoa vai fazer dieta, exercício, tudo aquilo que eu comentei, tomar fórmulas para dislipidemia, ela vai conseguir baixar isso 30%. Não vai chegar talvez 80, 75, não vai baixar dos 30. Então o que você deve fazer neste caso para prevenir a formação de placa? Olha só como é importante o conhecimento. A gente não falou aqui que a placa é formada por colesterol oxidado, que essa lipoproteína ela sofre oxidação. Então, qual que é a lógica do nosso tratamento preventivo, gente? Além de tentar baixar níveis de colesterol aí com hexanicotinato de inositol, um exemplo, talvez o ômega 3 ajude também. Mas além disso, o que eu tenho que fazer principalmente? Antioxidação do endotélio vascular. Esse é o segredo para você levar esse paciente que tem LPA alterada a proteção cardiovascular e talvez você evite um infarto nele ou você deixa para que isso aconteça lá bem na velhice. Não é mesmo? Então, se a gente puder proteger esse vaso sanguíneo do nosso paciente, vai ser maravilhoso. Então, quais são os antioxidantes de endotélio que já tem estudos que são bons de serem utilizados quando alguém tem LPA alterada? Vitamina C, vitamina E e resveratrol. Claro, dá para colocar outros antioxidantes? Com certeza, dá para você fazer um pool de antioxidantes, que vai ser ótimo, tá? Só que esses são 3 antioxidantes que estou citando aqui para vocês, que vão ser muito importantes nesse caso. O que a gente tem que lembrar da lipoproteína, que é um colesterol já oxidado, altamente formador de placa. Não vou conseguir baixar isso mais do que 30%, e aí eu preciso então antioxidar e proteger o endotélio vascular do paciente. E por que não lembrar de modular a inflamação também, né? O que tem a ver a inflamação aí com as doenças ateroscleróticas? Se esse assunto te interessa, você já aproveita e coloca no comentário que a gente grava outro vídeo. E o segundo exame, para a gente não se delongar aqui, é chamado de homocisteína. A homocisteína ela é um resíduo, ela é um lixo, entre aspas, né, do metabolismo de alguns aminoácidos que é gerado então nesse metabolismo e o nosso corpo tem o papel de pegar essa homocisteína, retornar ela para metionina ou transformá-la em outros aminoácidos e retirar isso de circulação, porque se ela ficar em circulação, ela é altamente oxidante e lesiva do endotélio vascular. Lembrando que se eu provocar oxidação no meu endotélio vascular, eu vou favorecer a formação de placa aterosclerótica. Então você imagina uma pessoa agora com lipoproteína alterada, com LPA alterada, mais homocisteína alterada, como é que vai ficar esse vaso sanguíneo, tá, gente? Lesões de oxidação provocando então aberturas no endotélio, favorecendo ainda mais o depósito de lipoproteínas. Então a homocisteína é um resíduo de aminoácido. A hiperhomocisteinemia também é fator de risco independente para a doença cardiovascular. Isso porque desencadeia, olha só, aumento das substâncias pró-oxidantes que favorecem a oxidação do LDL, redução da atividade antioxidante do endotélio e pode contribuir para o surgimento das
dislipidemias. A elevação da concentração de homocisteína de forma experimental piora a função endotelial e aumenta os radicais livres em indivíduos saudáveis. Aumento dos radicais tem um papel chave nos efeitos deletérios da homocisteína, pois a administração de antioxidantes reverte este processo, tá? Então, administrar os antioxidantes vai ser importantíssimo também quando o paciente tiver hiperhomocisteinemia. Mas tem alguns motivos, preciso falar isso para vocês, tem motivo para às vezes o paciente ter aumento da homocisteína. Eu vou mostrar aqui o ciclo de reversão da homocisteína para vocês. Eu comentei, né, que os aminoácidos geram então esse lixo e o nosso corpo tem que fazer metabolismo, tem que dar um jeito de retirar isso de circulação. Para que isso aconteça, para que as enzimas que fazem isso funcionem, a gente precisa de alguns cofatores que podem estar em falta no paciente, que se estiverem em falta, vão provocar o acúmulo da homocisteína. Então, quais são os motivos? Anota aí, qual o primeiro motivo para alguém ter ou seja, aumento da homocisteína no seu organismo? Primeiro motivo, falta de nutrientes fundamentais. Quais são eles? Vitamina B12 e ácido fólico. O que mais que está envolvido? Então, a B12 aqui, o ácido fólico aqui, a vitamina B6, estão vendo que ela participa de duas reações enzimáticas. O SAMe, que é uma molécula importantíssima doadora de metil, tá? Para a gente fazer a metilação aqui, uma das reações importantes aqui. Então, isso não pode faltar dentro do organismo. Só que para quem observou aqui um detalhe nessa figura, estão vendo que o ácido fólico aqui, para que ele seja útil nesse ciclo, ele tem que estar na forma de folato ou de metilfolato. Tá bem? Isso aqui é muito importante, porque o ácido fólico que você ingere, tanto em alguns medicamentos ou, né, como medicamento que algumas pessoas utilizam, ou da alimentação, pode não ser o metilfolato. E aí o seu corpo, o seu organismo, vai precisar fazer uma reação de metilação, ou seja, vai pegar o ácido fólico e vai transformar em metilfolato. E aí vem a causa do nosso segundo problema de acúmulo de homocisteína. Digamos que o teu paciente esteja consumindo ácido fólico e B12, B6 em quantidade adequada. Tem pessoas que têm polimorfismo genético nesta enzima que faz a metilação do folato. Pegaram aí? Segundo motivo, polimorfismo genético na enzima que faz a metilação do ácido fólico para metilfolato. Vai atrapalhar todo o funcionamento aqui do ciclo, vai gerar também o acúmulo de homocisteína. Por isso que a gente dosa. Olha o pulo do gato aí. Para você avaliar isso sem precisar pedir exame genético. Você vai pedir para dosar a homocisteína, a vitamina B12 e o ácido fólico. Se a B12 e o ácido fólico estiverem em quantidades suficientes, que seria B12 acima de 500, ácido fólico entre 10 e 18, se tiver assim, e mesmo assim o teu paciente estiver apresentando hiperhomocisteinemia, e qual é o valor de homocisteína ideal, gente? Essa é a pergunta, né? É abaixo de 9. Ah, professora, mas eu vi lá no exame que o limite máximo é 15, que o limite máximo é 17. Eu estou falando de valor ideal. Tá bem, gente? Segundo a técnica dos quartis, que eu já expliquei para vocês também no YouTube, onde a gente avalia usando essa técnica, quando uma coisa não for boa, quando for um marcador ruim, tem que estar no primeiro quartil, tem que estar no valor mínimo. Então, o ótimo seria ter uma homocisteína no máximo de 7,5. E aí, o aceitável seria até 9. Então, acima de 9, a gente já vai começar a tratar os nossos pacientes para baixar a homocisteína. E aí nós vamos utilizar o que para baixar? Nós vamos utilizar metilfolato, nós já vamos dar a forma metilada do ácido fólico, vamos dar a forma metilada da B12, que é a metilcobalamina, a vitamina B6, podemos colocar o SAMe como doador de metila, ou podemos colocar também betaína, que é um ótimo doador de metila, tá bem? E assim nós vamos baixar o risco de infarto. Pode fazer total diferença na vida do teu paciente. Você pode evitar que ele tenha um infarto, inclusive precoce. Imagina um paciente que eu te falei, com lipoproteína alterada e com homocisteína alterada. Quanta gente que morre jovem, né, gente, com 30 e poucos anos, foi no futebol, infartou, que talvez nunca na vida fez essa dosagem de homocisteína e de lipoproteína. E só para vocês entenderem o malefício que é a homocisteína, pode provocar, então, infarto, AVC, enxaqueca. Então, paciente que tem muita enxaqueca, um motivo para você dosar a homocisteína. O excesso dela pode oxidar, inclusive, a parte de cérebro, né? Afetar em doenças como ansiedade, interferir nisso.
até porque o metilfolato é importante, muito importante para cérebro, funcionamento cerebral. Então a pessoa que tem homocisteína alta, ela pode não estar metilando e por consequência não ter metilfolato suficiente também no seu organismo, e isso contribuir para uma ansiedade, para doenças psiquiátricas, tá bem? Então veja como é interessante conhecer os marcadores. E aqui estão as possíveis causas, né? Eu gosto sempre de falar. Primeira causa que está relatando aqui, mutação e deficiências enzimáticas. As enzimas que podem ter problemas dentro do organismo e que interferem aí com a homocisteína. Segunda causa, que eu já tinha falado também, deficiências de vitaminas e condições dietéticas. Então, faltando folato, faltando B6, B12, né? Ingerindo muita metionina, que vai competir com as outras coisas. Características como idade. Então, quanto mais velho, maior vai ser a quantidade de homocisteína. O sexo masculino também tem uma predominância. O tabagismo, sedentarismo, menopausa, condições clínicas que podem aumentar a homocisteína, insuficiência renal, lúpus, neoplasias, psoríase severa, hipotireoidismo, diabetes e transplantes. E aqui tem uma gama de medicamentos que aumentam a homocisteína, gente. Anticonvulsivantes, antagonistas do folato, antagonistas da B12. Então aqui vocês veem uma série de medicamentos que, se o teu paciente utiliza, é mais um motivo para você dosar a homocisteína e fornecer essa formulação que eu comentei, passar os ativos que vão baixar a homocisteína e também aqueles que vão proteger o endotélio, que são os antioxidantes, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam saber desses dois exames, as pessoas que você gosta, né? Talvez nunca dosaram isso. Você, como profissional da saúde, eu espero que de agora em diante, quando você pensar em avaliar risco cardiovascular do teu paciente, você pense nesses dois exames. E também você pode deixar o teu comentário aqui, qual exame que você tem dúvida, que você gostaria de saber, ou qual sistema que você gostaria de saber, qual a melhor forma de avaliar. Deixa o teu comentário aqui. Espero você no próximo vídeo.